Olá, após uma breve pausa nos vídeos, vamos retomar um pouquinho. Alguns assuntos começaram a aparecer de novo, né? Um pouco de vontade de falar também, de gravar e de compartilhar. A razão desse vídeo hoje é uma questão sobre o despertar. A gente está vivendo no planeta uma época muito interessante hoje, e é uma época onde o processo de despertar ocorre em uma escala muito grande, né? São mudanças de consciência, são mudanças de percepções que estão ocorrendo com as pessoas, e numa escala muito grande. Então o assunto constantemente aparece em revistas, entrevistas, internet e assim por diante. Mas eu gostaria de salientar que o processo de despertar ele não é assim uma coisa poética, bonita, fácil. Talvez pelo contrário, seja uma coisa bem densa, bem intensa de ser vivida, né? Nós temos ainda muita gente que está passando por esse processo de despertar e não tem a menor ideia do que está acontecendo, não tem, nem passa pela cabeça da pessoa que o que ela está vivendo, as transformações que estão ocorrendo com ela são um processo de despertar de consciência. Isso dificulta bastante, né? Isso causa assim, uma série de problemas, uma série de dificuldades que poderiam ser facilmente sanadas e superadas. Algumas poucas pessoas têm a sorte de encontrar um mestre, e eu diria um bom mestre, né, que as auxilia, que as ajuda nesse processo, que participa ativamente. Então elas estão bem amparadas, estão bem conduzidas e vão passar por todas as etapas, por todas as fases de despertar, por todo o processo de despertar, de uma maneira bem tranquila, de uma maneira bem proveitosa. Mas são poucas pessoas nessa situação. Eu acredito que são poucas pessoas. Nós temos também outras pessoas que estão passando pelo processo de despertar e estão buscando por si próprias informações, né? Então chegam a vídeos como esse que eu estou gravando, chegam a vídeos de alguns mestres muito bons que nós temos, que estão na internet assim, disponíveis, e por pesquisar pelos sintomas, pelo que as pessoas estão sentindo ou passando, elas vão chegar nesses vídeos e vão ter um bom proveito, né? Não estou me colocando aqui no mesmo nível de alguns mestres que nós temos por aí, não, de forma alguma, mas eu quero compartilhar a minha vivência, o meu processo, né? E espero que isso seja de alguma forma útil para as pessoas. Então, a gente divide um pouquinho. O processo de despertar ele tem uma característica muito interessante. É um processo no qual as pessoas se inserem em um grupo que é um grupo reduzido. É como uma pirâmide, né? Um triângulo. Quanto mais próximo do topo nós estamos, menos pessoas vão estar presentes. Não tem como. A grande base do triângulo lá embaixo é que comporta mais pessoas. Não que isso seja um fato que a gente possa considerar assim... Como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra. Uma forma da gente se sentir melhor ou achar que está evoluindo mais que os outros, que nós nos tornamos mais do que os outros. Não, apenas um processo que a nossa consciência escolheu vivenciar, né? Não é o ego que escolhe isso, não é a mente que escolhe isso, é a consciência. E isso não nos torna melhores do que outros que não estão vivenciando isso ou que nunca vão vivenciar isso nessa vida. São apenas experiências diferentes, momentos diferentes que a consciência escolhe, né, para vivenciar. Então, um dos aspectos interessantes do processo de despertar é que a gente se torna mais introspectivo. A gente busca momentos e locais onde a gente se recolhe. Poucas pessoas a gente vai conseguir falar e trocar ideias e comentar as coisas que nós estamos vivenciando sem que elas nos chamem de loucos, paranoicos e por aí vai, né? Muitas pessoas confundem também o processo de despertar com uma depressão, que não é, que é diferente. Então,
é um momento assim muito intenso, com muitas coisas aflorando, com muitas percepções diferentes se modificando, e a gente às vezes não sabe lidar com isso. Tem um exemplo de um cliente meu que eu atendi esse ano, e ele me relata que ele estava na empresa, e na empresa que ele estava, ele não tinha assim não era uma pessoa muito sociável, né? Era tipo aquele chefe meio mandão assim, e meio intransigente. E numa tarde lá, ele estava na empresa e passou num setor, e uma das moças, acho que uma secretária dele, alguma coisa assim, não lembro direito quem era, deixou cair uns documentos no chão, e ele se abaixou e ajudou ela a juntar, né, entregou ela. E ele disse que quando ele entregou o material que ele tinha juntado para essa pessoa, ela olhou para ele como se ele fosse um ET, né? Como se fosse um ser do outro planeta que tivesse aterrissado ali e ajudado ela. Porque nunca ela iria esperar aquela atitude dele. E quando ele percebeu aquele olhar, era uma coisa que ele não percebia antes, ele ficou sem jeito, sem graça, não soube como fazer, entregou o restante do material e pediu para ela encaminhar tudo e voltou para a sala dele. Mas ele não soube como reagir, né? Ele não conseguiu, ele se percebeu diferente, se percebeu realmente tomando atitudes que ele não tomava, sendo uma pessoa diferente do que ele era, mas não soube lidar com isso. Então esse processo de despertar vai trazer para a gente um momento de reflexão, de introspecção, de querer ficar realmente sozinho, querer ficar no seu local, na sua casa, ou às vezes até a gente sente uma vontade de ir embora. Muita gente sente vontade de ir embora, né? Abandonar tudo, abandonar emprego, abandonar casa, família, tudo mais, e ir para um lugar afastado, um lugar mais tranquilo, um lugar mais sereno. Usar um terno, usar uma roupa mais formal já incomoda, já não agrada. Só que as pessoas ao redor, elas não entendem, elas não conseguem captar, elas não conseguem aceitar a mudança. E não é uma mudança simples, não é uma mudança muito, muito tranquila, o que dificulta mais ainda, né, esse processo que a gente vai vivenciar. Um outro aspecto do despertar interessante é que a gente não vai sair, né, de uma hora para outra percebendo espíritos, vendo gnomos passeando pelas flores, fadinhas, tendo percepções extrasensoriais, percebendo cheiros e aromas. As coisas na vida da gente não vão de repente assim, no estalo, dá tudo certo, vai tudo funcionar, a gente não vai ficar doente, né? Não é nada disso. Às vezes até pelo contrário, o começo do processo de despertar é um processo de catarse, é um processo de botar para fora muita energia ruim, muita energia negativa que nós acumulamos no nosso sistema de energia e que precisa ser expurgado isso. Não tem outra palavra, isso precisa ser realmente jogado fora, transmutado de alguma forma. E isso normalmente sai em forma de problema, acidentes, incômodos, dificuldades, doenças e por aí vai. Então, torna difícil, né, para quem está passando por um processo desses entender, mas que despertar é esse, né? Que eu leio nos livros, o pessoal aumenta a percepção, se torna mais amoroso, se torna mais humano, se torna mais tranquilo, e eu estou aqui nesse momento horrível, difícil, que eu não aguento mais nem a mim, nem as pessoas que estão ao meu redor. Então, nem tudo são flores. Só que é um processo irreversível. Algumas pessoas tentam voltar a dormir, tentam com afinco mesmo voltar a dormir, mas não conseguem fazer isso por muito tempo. Então nós temos ciclos, né, em que a pessoa tenta com muita vontade de dormir e quase consegue, mas as dificuldades são tantas, os problemas são tantos, as coisas que estão vindo à tona são tão intensas que ela desperta de novo. Ou ela cruza na rua, ela cruza num shopping, ou ela se encontra com alguém numa terapia e essa pessoa já está desperta e olha para ela e percebe que ela está desperta e ela não gosta também, né? Ela não gosta de ser lembrada que ela despertou. Então a gente se fecha de novo, a gente briga com o processo e a gente dificulta mais a coisa. Então vamos tirar um pouco esse ar poético, apesar de que a gente vai ter momentos, né,
A gente vai ter momentos de uma percepção muito aguçada, então a gente vai estar num local muito bom energeticamente e vai aparecer um leprechal no jardim, né? Vai perceber uma luz diferente, um elemental que se manifesta, vai ter uma percepção, vai ter uma intuição, vai ter ser sentido mais aguçado em algumas épocas. A gente vai ter esse momento, mas no começo é algo totalmente fora de controle, totalmente ocasional e que às vezes até mais atrapalha e mais preocupa a gente do que propriamente ajuda. Então, tirando esse ar, né, bonito que tem, o despertar é uma fase de intenso trabalho, de muitas dificuldades e de poucas respostas. Mas, usando os recursos que a gente tem, usando a nossa mente adequadamente, a gente consegue ter acesso à literatura, ter acesso a vídeo, ter acesso a pessoas que vão nos orientar. O que nós temos que fazer é superar algumas barreiras. Eu acho interessante, né, no meu processo de terapia, que eu digo que 11 em cada 10 clientes são mulheres. É um exagero, né? É uma brincadeira, é claro. Mas, de cada 10, 9 são mulheres. O que o homem está fazendo? Por que o homem não está buscando ajuda e não está buscando, né, crescer? Será que o homem está se boicotando, está tentando dormir de novo, e a mulher que está despertando está indo atrás, está indo buscar, está indo encontrar alguma coisa? É algo para a gente pensar. Eu, como homem, percebo em mim muitas dificuldades, muitas resistências, né, com relação a esse assunto. Apesar de ter uma vida de contato com espiritualidade, com pesquisas e buscas e com esse tema, ainda assim eu tenho as minhas resistências e as minhas dificuldades. Então o homem precisa usar a mente dele corretamente e buscar, de alguma forma, algum tipo de ajuda que seja, né, que seja útil, que atenda às suas expectativas e à sua maneira de ser. Sem uma pesquisa, sem uma busca de ajuda, sem uma busca de uma solução, de um exemplo, o processo de despertar é muito dolorido. É muito dolorido. Vai passar, com certeza, talvez demore 6 meses a mais, 1 ano a mais, 2 anos a mais, mas a gente vai atingir um nível de consciência em que a gente realmente vai começar a aproveitar as qualidades que o despertar nos oferece. E a gente começa a adaptar, começa a aproveitar a vida de uma maneira diferente. Certo? Então, breve vídeo sobre essa questão do despertar. Agradeço a todos.